Graça e paz, estamos aqui de novo, esperamos que você esteja bem, esperamos que o seu confinamento seja um confinamento minimamente saudável e eu quero pensar com você hoje sobre a importância do abraço. Por que a gente sente tanta falta do abraço? O abraço é diferente do aperto de mão, que é mais impessoal. É diferente, por exemplo, do beijo, né? O beijo na boca, que é mais sexual. O abraço ele é importante porque ele tem a ver com afeto, representa um toque afetivo, representa um cuidado da alma. E eu quero pensar com você hoje sobre essa questão da importância do toque, do afeto, do abraço. Eu tenho autorização de uma pessoa que eu atendo, que eu vou chamá-lo aqui de TH. Ele foi dado pela mãe aos 3 meses de idade para uma pessoa cuidar dele. E, obviamente, se uma mãe dá uma criança aos 3 meses de idade, significa que os primeiros 3 meses, que não são meses muito intensos, né? Porque a criança sempre chora, são os meses mais estressantes para qualquer mãe, não foi muito bom para ele. E essa doação da mãe gerou nele uma sensação de busca pelo afeto. E pior que isso, ele passa a vida buscando um afeto que ele não acha que é digno de ter. Então, o toque é uma coisa extremamente necessária, o toque afetivo, o abraço. E essa distância que nós estamos, e que todos nós estamos de alguma forma, é uma distância que nos priva de algumas coisas, entre elas, especialmente do abraço. E talvez pior que isso seja quando você vê uma pessoa que você quer abraçar e não pode. É mais ou menos como o menino que queria o abraço da mãe, mas não o tinha. Eu quero então dividir com vocês, talvez o que eu achei. Você escreva aí embaixo se tiver alguém que você conheça, alguma história bíblica que você conheça, que a pessoa tenha ficado confinada de quarentena por mais tempo do que essa mulher. É um texto tão simples e uma história tão conhecida por você, que eu não vou sequer ler o texto, mas eu vou mencionar para você e você vai saber do que se trata. A quarentena mais comprida da história se encontra lá em Marcos, capítulo 5, de verso 25 a 34, que é a história da mulher que tinha uma hemorragia, que algumas traduções chamam de fluxo de sangue, que todos nós sabemos, ela tinha uma menstruação contínua. E era uma mulher que vivia confinada. A ideia de confinamento, você já sabe, deve ter a ver com clausura e isolamento. E essa mulher estava enclausurada, estava isolada socialmente há 12 anos, por causa dessa hemorragia. O sangue a tornava inadequada e não pertencente àquele grupo. Você deve saber o que o sangue representa no contexto do Velho Testamento. Está muito ligado à impureza, e a mulher, na sua semana de menstruação, ela precisava passar por um processo de purificação, e essa mulher não podia. Então isso a tornou socialmente uma mulher invisível. E aí, só quem viveu ou vive uma situação de isolamento social ou de distanciamento social sabe. Se você puder imaginar, talvez você não possa, espero que você não possa, a mãe que não dá à criança o abraço e o acolhimento que ela precisa. Essa criança fica absolutamente destruída ao longo de toda a sua história, ao longo de toda a sua vida. E isso tem acontecido muito no nosso país,
não só agora por conta da quarentena, mas nós temos isso com idosos, nós temos isso com pobres, nós temos isso com favelados, nós temos isso com moradores de rua, nós temos isso com esposas que me dizem que são casadas há muitos anos, mas o marido não as toca, e eu não estou falando de toque sexualizado, eu estou falando de toque afetivo. Então, se você já viveu, você sabe como é difícil. E essa mulher está nessa condição há 12 anos. 12 anos distante, 12 anos se sentindo não parte daquilo. E assim ela segue, assim ela ouve falar de Jesus, assim ela conhece a história de Jesus e assim ela segue. Eu sei que quando você olha esse texto, você pensa na cura. O que está no texto, obviamente essa mulher é curada, eu não tenho a menor dúvida disso, até porque o texto relata isso. Mas a doença dela não é o problema. Você pode ter certeza. Aliás, a doença geralmente não é o problema. Muito pelo contrário, nessa área psíquica a gente diz que existe um ganho trazido por qualquer doença. Você sabe que qualquer doença que se tem, normalmente nós chamamos mais atenção. As pessoas vêm cuidar, as crianças são assim, idosos são assim, homens são assim, mulheres em determinados segmentos são assim. A doença nos atrai, a doença aproxima o cuidado das pessoas, intensifica o cuidado das pessoas. Por isso algumas pessoas focam no ganho que essa doença tem. Então, a doença não é um problema para essa mulher. O problema para essa mulher é o que vem junto com a doença. E você acha, sinceramente, que Marcos, eu estou citando aqui o texto de Marcos, mas os outros evangelhos trabalham com essa história também. Marcos registra que ela gastou todo o seu dinheiro com o médico apenas para dizer que ela queria ser curada. Muito provavelmente vai além disso. Essa mulher sofre de solidão, ela sofre de reclusão social, ela sofre de preconceito, ela sofre de distanciamento e especialmente pela dor de não ser aceita, de não ser amada, porque não se ama alguém que não se toca. A gente, aliás, quando vemos alguém numa condição que nos causa uma repulsa, o que nós evitamos é justamente o toque. Então essa mulher sofre por conta de não ser tocada, de não ser incluída, de não estar igual a todos os outros. O registro de Marcos sobre o dinheiro e dos outros também mostra o desespero de uma pessoa que tenta a todo custo resolver o seu problema. Então ela vai a todos os médicos e no ato de desespero ela gasta tudo que ela pode para tentar ser incluída novamente. Aliás, talvez nesse sentido a fé e o desespero sejam parceiras, sejam irmãs, né? Sejam amigas. É importante que você entenda que todo problema traz um outro problema. Nós temos a tendência de olhar aquilo que está sendo apresentado, mas por trás daquilo que se apresenta existe um outro problema. Um problema nunca vem sozinho. Então essa mulher, ela investe tudo que tem em ato de desespero para tentar livrar-se da solidão, da dor, da rejeição, do afastamento das pessoas que ela amam. E o que ela deseja no fundo é participar, é estar, é conviver, é ser uma pessoa normal. E por mais que eu e você estejamos confinados, eu dei essa pequena saída hoje, mas estou aqui sozinho com uma pessoa e nós estamos mantendo a distância adequada, mas isso nem de longe se compara a esta dor de uma rejeição.
a essa dor de um afastamento que se é obrigado. Eu já citei aqui, mas gosto de citar para vocês a história de Dr. Paul Brand. Dr. Paul Brand foi um médico cirurgião especializado em dor, porque ele trabalhou com leprosos por muitos anos na Índia, e Philip Yancey apresenta Dr. Paul Brand, e em sua biografia ele conta muitas histórias ligadas a isso, mas uma que ele não conta, e Philip Yancey conta que um leproso foi levado por um intérprete um dia à casa do médico, e o médico então, o Dr. Paul Brand então, se inclinou e foi olhar a ferida, o machucado daquele homem, e aquele homem começou a chorar. E Dr. Paul Brand, preocupado se tinha machucado, se tinha feito alguma coisa, perguntou ao intérprete: eu o machuquei de alguma forma? Eu infligi nele alguma dor? E o intérprete respondeu: não, doutor, ele está chorando porque durante toda a sua vida ele jamais tinha sido tocado por alguém. É tudo que nós queremos, muito mais que a doença. A doença que nos impede o abraço, que nos afasta, é a doença que nos magoa, é a doença que nos destrói, e não é diferente com esta mulher, que é aqui simplesmente chamada da mulher com fluxo de sangue, ou de a mulher com uma hemorragia contínua. Mas reorganizar a vida não é um ato muito simples, não é um ato muito fácil. Reorganizar a vida e ser curada, não só da doença, mas ser curada de dentro para fora, é bastante difícil e requer algumas coisas de nós, inclusive corrermos algum risco. Claro que nós não estamos falando agora do risco de você sair por aí de forma desprotegida, não é desse risco que nós estamos falando de um risco de ter uma atitude que, embora dolorosa, embora difícil, embora socialmente perigosa, isso cure a alma, cure o interior por dentro. E alguns riscos precisam ser corridos, precisam ser arriscados, por assim dizer. E essa mulher faz isso, na busca pela redenção da sua própria história, da sua própria vida, da sua própria condição humana. Ela ouve falar de Jesus e vai até ele. Ela entende que ele, pelo que ela ouviu falar, é a única pessoa, ou é a pessoa certa, capaz para ela de transformá-la, de mudar a condição dela. Avalie o que vale a pena para você, avalie as suas relações. É muito doloroso quando nós ouvimos pessoas dizerem que há anos não tem como estar perto de uma outra pessoa por conta de uma mágoa. Não é fácil retomar a vida. Você precisa decidir, né? Se você corre o risco de mudar por você, para você, ou permanecer como está. E para permanecer como está, talvez pareça menos incômodo, mas não é. É bastante difícil e doloroso. Tudo isso tem a ver com toque, tudo isso tem a ver com afeto, com a recepção, com cuidado, com pertencimento. O meu amigo, que eu me tornei amigo dele, posso dizer isso, o TH, ele é bem consciente da sua situação. E ao longo da vida, a falta de alguma coisa nos faz buscar outras. E de qualquer maneira você vai correr um risco. Você vai correr um risco de sofrer, você vai correr o risco de doer de alguma forma. Alguns vão para as drogas, bebidas, comida,
sexo, pornografia. De alguma forma, alguma coisa vai tentar preencher essa necessidade de toque, de afeto e de abraço e de aceitação. Talvez, e eu ouço muito crente, todo mundo sabe disso, e muitos sofrem demais, apesar de terem uma fé, apesar de confiarem no Salvador sinceramente. Mas talvez a gente esteja tocando do Cristo errado, né? Talvez ao estender a mão você tenha confundido Cristo com o templo, achando que vir ao templo era o que te daria vida. E muitos frequentam templos por anos a fio e não vivem. Talvez você tenha confundido o Cristo com essas oraçõezinhas xoxas, né? Sem graças. Senhor, obrigado pelo dia, abençoa a minha noite, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado por essa alimentação, que ela nunca falte. Talvez você tenha confundido o Cristo com ofertinhas miseráveis, né? Que você acha que dando é que se recebe, pagando é o que se recebe. Isso nunca vai mudar ninguém. Musiquinhas, não, isso nunca vai mudar ninguém. O que vai mudar efetivamente as pessoas é o toque, é o afeto na pessoa certa, na condição certa, correndo o risco certo. E essa mulher faz isso. Ela sabe que ela é inadequada porque ela corria risco de ser apedrejada por estar numa condição de impura. Ela sabe que existe uma multidão em volta do mestre. Ela sabe que ela não pode tocá-lo, porque ao tocá-lo, ela, na crença dela e daquela sociedade, ao tocá-lo ela vai torná-lo impuro. Então ela pensa, eu vou tocar apenas no seu manto, apenas na sua camisa, apenas naquilo que me der o mínimo de contato, mas estou disposto a correr esse risco, estou disposto a ir além. E ela faz isso, e ela se arrisca, e ela vai e toca. E o texto, de forma muito curiosa, Jesus para e diz assim, alguém me tocou. E os seus seguidores imediatamente dizem, Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo, né? Porque existe uma multidão te apertando. Então veja só, não basta tocar em alguém, não basta abraçar alguém, não basta redimir essa necessidade de afeto com alguém, você precisa da pessoa certa para isso. Você precisa ir na condição certa. E do outro lado você tem o receptor, você tem o mestre sensível, que entende a dor, que compreende o problema que está por trás do problema, que sabe que não se trata apenas e tão somente de uma cura de uma doença, mas uma cura de uma vida, de uma estrutura, de uma mentalidade. E Jesus libera o seu poder. E eu sei que vocês gostam desta palavra poder, mas o poder aqui, Jesus não dá nenhuma capacidade, ela não vira uma super-heroína, ela não vira uma mulher que adquire algum poder mágico. O poder é a vida. Eu gosto de João 14, quando faz referência a Jesus como sendo a árvore, e nós os ramos, e os ramos dependem da seiva da vida do tronco da árvore para que eles vivam. Então o poder que Jesus libera para ela é o poder da vida eterna, porque a fé está implícita aqui. Gostaria até de puxar um pouco esse assunto, mas não haverá tempo aqui. A fé está envolvida aqui, Jesus diz isso a ela, mas Jesus a restaura de uma forma muito especial, dando a ela a vida. Então, o poder de
de colocar a pessoa numa condição diferente da que ela vivia e da que ela estava, está sim no Salvador, está sim neste homem. De forma poética aqui, poderíamos dizer que Jesus é o abraço de Deus aos homens, né? É o jeito carinhoso de Deus acolhê-lo, o jeito carinhoso de Deus se aproximar de você, independente inclusive da sua condição, independente inclusive do quão impuro você se acha. Jesus enxerga além daquilo que você enxerga em você mesmo. E eu gosto por muitas situações deste relato, mas Jesus não é um líder louco por likes e curtidas e visualizações. Jesus ele não faz proselitismo. Jesus ele não tem intenção de aumentar o seu rebanho, trazendo de outros lugares pessoas para que encham o seu espaço. Jesus não tem essa loucura, e quando ela se identifica, porque aí quando Jesus percebe, como homem sensível que sabe o que as pessoas sentem, quando sentem e como sentem, quando Jesus percebe isso, Jesus diz: alguém me tocou, e ela sem graça resolve correr o risco de se entregar, de se mostrar, de dizer: olha, fui eu sou a pessoa na condição da qual eu não poderia fazer isso, mas resolvi fazer. E aí Jesus diz para ela assim: a tua fé te salva, a tua fé te redime, a tua fé te restaura, não apenas do ponto de vista da salvação, mas do ponto de vista da recolocação, de deixar de ser uma pessoa invisível para ser visível, porque Jesus a vê porque ela se mostra. Sou eu. Se você se esconder de Jesus, se você se esconder de quem você muito provavelmente esse toque nunca seja transformador. E Jesus disse para ela assim: vai em paz. E eu gosto especialmente desta ideia de ir em paz. Vá, volte para os seus. E eu fico pensando se essa mulher chegou em casa e disse para o seu marido, não sei se ela era casada, ou para os seus pais: olha, finalmente nós não vamos mais gastar dinheiro, finalmente eu estou curada do meu corrimento, finalmente eu estou curada da minha condição de doença. Muito provavelmente não. Ela disse: finalmente eu posso abraçá-los, finalmente eu posso pertencê-los, encontrei um homem que me tornou uma pessoa igual a você, me tornou uma pessoa sarada, curada. E Jesus libera. Jesus não se preocupa em manter perto dele. Aliás, Jesus quer que a coisa aconteça, por assim dizer, longe dele. No contexto desse texto está a história daquele homem que tinha uma legião de demônio, que vivia nas cavernas, todo destruído, todo mundo tinha medo dele, e aí Jesus, antes dessa situação, o cura, ou seja, tira a sua mazela, tira a sua maldade, expulsa aquele demônio que o afasta. E esse homem quer seguir Jesus. Depois você lê lá, está um pouco acima aí. E Jesus fala assim: não quero você atrás de mim, eu quero que você volte para a sua família. E lá eu quero que você viva a essência de quem você é. E lá você testemunhe ao meu respeito. E lá você diga a importância que eu tive na sua vida, demonstrando e abraçando outras pessoas e fazendo dessas pessoas satisfeitas e também curadas. Por que não? Porque Jesus nos torna um agente de cura, na medida em que nós restauramos os outros a partir do nosso afeto, a partir do nosso contato. Jesus restaura a alma, Jesus restaura as relações. Então, o nosso confinamento é ruim, eu não nego que é ruim,
mas o nosso confinamento é temporário. Pode durar 1 mês, 2 meses, talvez um pouquinho mais, mas uma coisa é certa, ele não durará 12 anos. Então fique em paz, acalente o seu coração, apazigue a sua alma, foque naqueles que estão próximos a você e transforme-se. Permita-se ser tocada pelo afeto do Mestre e esteja pronto para tocar e abençoar outras pessoas com seu cuidado, inclusive com seu oferecimento de desculpas, de pedido de perdão. Quem sabe você aí na sua família mesmo tenha tido uma situação na qual você não tenha dado o afeto necessário. Tá bom? Espero que seus dias sejam dias pacíficos, sejam dias de reflexão e sejam dias de entender que o confinamento pode sim nos melhorar se nós estivermos dispostos a ser pessoas melhores e tocar no Mestre. Grande abraço e nos vemos em breve.